Olá, vamos falar sobre o medo, que é a energia opositora do chakra básico. Cada um dos nossos chakras são como se fossem aplicativos que a gente usa para fazer as coisas que a gente quer fazer na nossa vida. Como num celular, faz de conta que a gente é um celular e os nossos chakras são os aplicativos. Quando a gente quer fazer no celular, editar uma foto, a gente vai no editor de fotos. Não é qualquer aplicativo, tem que ser editor de fotos. Quando a gente quer fazer um cálculo, a gente vai no aplicativo de calculadora para fazer cálculo e assim por diante. A mesma coisa é a gente, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai usar os chakras específicos para essas coisas. Essa lâmpada tá piscando aí, deixa, deixa piscar. E a gente usa os chakras específicos para fazer as coisas. Quando a gente quer se expressar, a gente vai usar o chakra laríngeo. Quando a gente quer refletir sobre as coisas da vida, a gente vai usar o chakra frontal. Quando a gente quer se relacionar com as pessoas, o chakra cardíaco e assim por diante. E aí são os nossos aplicativos. E aí, esses aplicativos, eles são formados de várias características. E aqui eu vou falar do chakra básico, que é a característica do chakra básico, é o aplicativo, né, que a gente usa para sobreviver neste mundo. Que eu já falei aqui no vídeo anterior, que o direito desse chakra é a gente viver, a gente explorar o mundo, usar o corpo e andar por aí livremente, sendo o que a gente quiser, fazendo o que quiser, explorando, né, o corpo e o planeta, fazendo o que quiser com esses dois. Para sobreviver e viver durante muitos e muitos anos neste mundo. E aí, esse aplicativo, que é o chakra básico, nesse aplicativo tem um pouquinho, né, tem nessa programação aí, tem um pouquinho de medo, mas assim, um pouquinho de medo para que a gente possa sobreviver, porque o medo ajuda a gente um pouquinho também. O medo ajuda a gente um pouquinho para que a gente possa se preservar, porque se eu não tiver nem um pouquinho de medo, eu vou fazer um monte de loucura por aí, colocar a minha vida em risco, machucar meu corpo. Então, nesse aplicativo, que é o aplicativo do chakra básico, existe uma programaçãozinha de medo para que a gente não faça loucuras, para que a gente se preserve. Com um pouquinho de medo a gente se cuida, mas um pouquinho. Acontece que quando esse aplicativo fica estragado, digamos assim, quando atrapalha alguma coisa, bagunçou a programação desse aplicativo, o medo que está aí já nessa programação, porque precisa de um pouquinho assim para não fazer loucuras, o medo acaba ficando maior do que devia. Então se torna uma energia opositora. A energia opositora é, digamos assim, um vírus que estraga, que atrapalha o bom funcionamento desse aplicativo. Lembrando aqui que eu estou fazendo uma analogia, uma comparação, não é vírus, tá? Não é vírus, faz de conta. O medo, ele se torna uma energia opositora que vai atrapalhar o funcionamento desse aplicativo que é o chakra básico, que é o aplicativo da gente sobreviver, viver durante muito tempo e se sentir em segurança. É o aplicativo que fala que tá tudo bem, que tá seguro, que as coisas vão dar certo, vai dar tudo certo, que você vai viver durante muito tempo e viver bem. E aí, esse aplicativo com medo, esse medo que toma conta da nossa vida, acaba atrapalhando a nossa vida. A gente que pode andar por aí pelo planeta, para explorar o planeta, vai ficar com medo de andar por aí. E aí, a gente também tem medo em relação ao nosso corpo, medo de adoecer, medo que esse corpo se quebre, né? Porque o chakra básico é a nossa conexão com o corpo para o corpo sobreviver durante muito tempo. Então, começa a ter muitos medos também em relação à sobrevivência. Medo de adoecer, medo de ser assaltada, de ser atacada na rua. E a gente que é mulher, hein? O medo é maior ainda. O homem também tem medos, tá? Mas a gente que é mulher tem mais medo ainda. Nesse corpo de mulher se torna mais assustador do que num corpo de homem. Porque mulher ainda por cima pode ser estuprada e tudo mais. Vítima de feminicídio e tudo mais. Então o medo só aumenta, só aumenta, só aumenta. Quando esse chakra está desequilibrado, né? Quando a programação desse chakra não está funcionando direitinho e tem algo errado aí, né? E esse algo errado que atrapalha o funcionamento do chakra básico é o medo. E aí a gente pode citar vários tipos de medos. Eu passaria aqui um tempão só falando que tipos de medo a gente pode ter. Mas a gente pode também perceber aqui que como o chakra básico é a base, como o nome diz, né? Chakra básico é o chakra da base. É a base do sistema, desses 7 chakras. Ele sustenta o sistema. Então, quando esse chakra está meio fraco, né? Envenenado pelo medo, então esse medo que faz parte da raiz, imagina, esse também é chamado de chakra da raiz. Imagina uma árvore e sua raiz. Tudo que a raiz
que é nutrida pela raiz, que a raiz, da qual a raiz se alimenta, vai para toda a árvore. Então esse medo vai para todos os outros chakras também, não é só no chakra básico que fica o medo, não. Por exemplo, vamos aqui desde o chakra coronário até chegar no chakra básico. O medo no chakra coronário, qual poderia ser? Medo da morte, medo do universo, medo de Deus. Medo no chakra frontal, como poderia ser? Medo de espíritos, medo de ver fantasma, medo de ouvir fantasma, essas coisas. Medo da sua intuição, medo de prestar atenção, medo de confiar na sua intuição. Né? Porque não sei se a minha intuição está certa mesmo. Então, esse é um tipo de medo no chakra frontal. Chakra laríngeo, que medo a gente pode ter? Medo de falar, medo de se expressar. Chakra cardíaco, medo de amar, medo de entrar num relacionamento e quebrar a cara. Medo que a pessoa que você ama deixe você e vá embora porque desistiu de você ou porque morreu. Medo que alguém que você ama morra. Medo no chakra do plexo solar, qual pode ser? Medo de se impor na vida. Medo de fazer o que tem vontade de fazer. Então você fica lá fechadinho no seu mundo e não faz o que quer. Medo no chakra umbilical pode ser o medo de sentir prazer, medo das suas emoções, né? E o medo no chakra básico, todos esses medos. E principalmente medos relacionados à sua sobrevivência. Que também pode ser medo de ficar pobre, medo de perder o emprego, medo de não conseguir se sustentar para comprar comida, para sustentar a família, ou mesmo quem é sozinho se sustentar mesmo e assim por diante. Então existem vários medos. E aí a vida se torna difícil de ser vivida. E aí, quanto pior, quanto mais desequilibrado esse chakra fica, mais bloqueado, maior o medo. Porque nessa programação que eu já falei, desse aplicativo, existe um pouquinho de medo que a gente precisa. Né? Mas aí, quando esse chakra vai funcionando do jeito errado, vai bloqueando, vai ficando fraco, aquele medinho que devia ser só um pouquinho para ajudar, acaba se tornando maior do que devia, maior do que o chakra, para atrapalhar. E atrapalha não só o chakra básico, como todos os outros chakras, como você acabou de ver. E aí a gente também tem que fazer alguma coisa em relação a isso. É claro que você vai dizer, ok, já entendi, eu entendi que esse medo é uma coisa do chakra básico, que atrapalha tudo na vida. Sim, mas e agora? Né? O que eu faço? Como é que eu posso equilibrar esse chakra para resolver os meus medos? Aí vem aqui uma questão que talvez seja polêmica para algumas pessoas. Para mim não tem polêmica nenhuma, mas para algumas pessoas pode ter. Veja bem, cada um dos chakras, com as suas energias opositoras, que no caso do chakra básico é o medo, também tem uma demanda. Lembra que eu falei no vídeo anterior, nesse vídeo aqui? Eu falei sobre a principal coisa que você precisa desenvolver para equilibrar os seus chakras, que era o quê? A mentalidade. Desenvolver uma mentalidade forte. Ninguém na vida vai tirar os seus medos, é você, tá com você a bola, é com você. Então você precisa desenvolver, para equilibrar isso, essa questão do medo, desenvolver uma mentalidade dessa que eu vou falar aqui agora. Primeiramente, acreditar no seu potencial. E quando você não acredita, quando você tem uma mentalidade negativa, talvez seja o seu caso, talvez não, ou alguém que você conheça, quando tem uma mentalidade negativa, você diz, eu sei que tem que acreditar, mas eu não acredito, eu tento, eu me esforço, mas sei lá, não dá certo. É exercício. A mentalidade positiva é exercício. Não vai ser assim do dia para a noite, não. Da noite para o dia, assim, de repente, então, não. Assim, como você vai para uma academia para emagrecer, você não vai malhar uma vez, um dia e vai voltar magrinha, né? Demora um pouco, requer exercício, prática, né? Para desenvolver isso. A mesma coisa é a mentalidade. Quando você não tem essa mentalidade, vai desenvolvendo, treinando até desenvolver. Ok? Então pensa aí qual é a mentalidade que você tem que desenvolver para vencer esse medo, para que ele vá embora e fique só aquela pitadinha que precisa para a sobrevivência. É desenvolver primeiramente, quer dizer, não primeiramente, segundamente, tá? Depois eu vou falar o que é o primeiramente. Desenvolver a fé em si mesma, acreditar na sua força, no seu potencial, que você é uma centelha divina. Às vezes algumas pessoas falam a centelha divina que tem em mim. Não é a centelha divina que tem em mim. Você não tem uma centelha divina aí dentro de você, não. Você é a centelha. Eu sou a centelha, você é a centelha. Não tem uma centelha, você que é.
eu que sou. Então você precisa desenvolver essa mentalidade de confiar nesse potencial divino, que a gente pode muito mais do que a gente possa imaginar. A gente, como muitas pessoas falam, né, nós somos co-criadores da realidade. A gente tem capacidade de criar a nossa realidade. Precisa desenvolver a fé em si mesmo, nessa capacidade, nesse potencial divino. Só que essa é a segunda coisa, tá? Não é a primeira coisa mais importante, não, mas é uma coisa importantíssima. Sem isso, vai continuar morrendo de medo. E aí, desenvolvendo essa fé no seu potencial, e aí você vai acreditar mais que as coisas vão se resolver. Se está desempregado agora, vai surgir um emprego. Se você tem um emprego, não vai perder não. Se perder é para coisa melhor. E assim por diante. Acreditar que vai ficar tudo bem, que está tudo bem. Perder esse medo e confiar mais na vida, confiar mais no seu poder, na sua capacidade de resolver os problemas. E a primeira coisa é lembrar também que você é uma centelha divina. Você é uma centelha divina. Você não é Deus. Você é uma partícula de Deus. E aí é que tá, né, a polêmica que eu falei que ia ter. Porque as pessoas ultimamente, o que é uma coisa muito boa, né? É muito bom ver como as pessoas despertaram para isso. Ah, eu sou uma centelha divina, eu sou muito mais do que me disseram, eu sou incrível, eu tenho potencial divino. Como diz lá, eu sou, com a minha fé, com a minha mentalidade, meu poder, eu sou capaz de mover montanhas. Eu sou incrível, eu sou o máximo. Isso é muita coisa mesmo, realmente. Só que lembrando sempre, partícula, é partícula, você é uma partícula de Deus, uma centelha divina. Centelha é uma coisa pequena. Centelha não é tudo, não é o todo, é parte do todo, né? E a gente tem que desenvolver essa mentalidade que agora muitas pessoas têm perdido porque têm ganhado outra coisa, né? De que quando a gente desenvolve essa mentalidade de que a gente é uma partícula de Deus, uma centelha divina, tem potencial divino, também tem que lembrar que a gente é uma partícula, não é o todo. E aí é que tá. Eu vejo muitas pessoas perderem a fé em Deus, no Criador, e querem desenvolver o seu potencial ao máximo e resolver todos os seus problemas com o seu poder. Vamos lá, já viu pessoas, logo começou a quarentena, algumas pessoas disseram, vamos nos reunir para vibrar cura e saúde, para resolver os problemas, porque quem vai resolver os problemas somos nós, nosso poder, eu sou Deus. E aí tem esse problema no mundo atualmente, engraçado, né? Por um lado, antes das pessoas despertarem para isso, todo mundo se sentia coitadinho, inferior, dependente, miserável, pobre miserável que eu sou, como a gente vê muitas pessoas falando em igrejas. Ai, chega a dói o coração. Pobre miserável, não, nada disso, ninguém é miserável, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é partícula divina, todo mundo tem potencial divino, não tem ninguém miserável aqui não, todo mundo é poderosão, mas todo mundo é partícula. E aí você precisa desenvolver a fé no Criador, Deus, a fé em Deus, né? Muitas pessoas têm esse receio de falar a palavra Deus, aí fala o todo, fala o universo, fala sei lá o que, o Criador. Até o Criador está mais aceitável do que Deus hoje em dia. Mas é Deus mesmo, D-E-U-S, Deus. E aí vem muitas pessoas dizendo, no meio de Deus tem a palavra eu, porque eu sou Deus, etc. Sim, você é Deus, partícula. Centelha. Ó, o Criador, Deus, é muito maior. E Ele quer realmente, nós fomos todos feitos para sermos independentes, poderosos, com potencial de vida, etc. Mas aí acontece esse desequilíbrio e o medo toma conta. E aí você, com esse medo tomando conta, você vai querer resolver tudinho com a sua partícula divina, por ser uma partícula, a sua partícula não, que você é a partícula. Vai querer resolver tudinho com esse desequilíbrio todo. Existe o Criador, existe Deus para quando acontecem esses desequilíbrios. Quando você está no desequilíbrio, de se envolver no mar de medo, é a hora de você dizer, ó, ei, Deus, deu ruim aqui, o negócio não está funcionando direito não, me ajuda aí. E confiar nessa ajuda, na providência divina. Essa é a mentalidade que você precisa desenvolver. Porque você tem potencial, mas tem hora que o negócio não dá certo não, que o medo toma conta, que o desequilíbrio toma conta,
E aí, se você ficar o tempo todo, peraí, sou meu poder, eu vou resolver, eu sou co-criador, eu vou atrair a lei da atração, não sei o que, eu. Aí, não vai dar certo, não. Você tá desequilibrada, tá desequilibrado. Então, precisa desenvolver fé no Criador, fé em Deus, na providência divina, de que as coisas vão dar certo, que tá tudo certo, encaminhando, tudo se encaminhando do jeito certo, tudo está do jeito que deveria estar, porque tá tudo nas mãos de Deus. Que Deus está em mim, mas Deus também tá ao meu redor, me protegendo, me cuidando, me guardando, me ajudando. Eu preciso desenvolver essa fé. Então essa é a mentalidade que a gente precisa desenvolver para resolver esse desequilíbrio do medo. Fé no seu potencial divino e fé no divino, em Deus. Não é só um, nem só outro. Não é para ficar só consigo mesmo, só a fé em mim, nem só a fé em Deus também não, tá? Porque senão você vai se jogar no chão e esperar que Deus venha pegar você e resolver os problemas. É um trabalho em equipe, você e Deus. Deus não vai dizer, ó, fica aí dormindo que eu resolvo, tá? Não é bem assim não, você tem que fazer a sua parte também. Mas também não é você sozinho não, confia que tem Deus, confia nisso. Não vai ficar feio não pra você, tá? Você não vai ser menor do que você é, ao contrário, se você confiar em Deus, na providência divina. Não é coisa de religião não, não tô falando aqui sermão de igreja, não é nada disso. É a realidade, é o que é. Sem falar de religião, não é de religião nenhuma. É Deus e ponto final. E é dele que a gente precisa. Agora, se você não confia nisso, não acredita nisso, é melhor nem seguir esse canal. Tá? Já sai, vai embora, vai seguir outro canal que fala que não precisa de Deus. Porque aqui a gente vai falar que precisa de Deus sim, sem religião, mas com Deus na nossa vida. Porque senão, meu filho, vai ficar aí morrendo de medo a vida toda e não vai resolver nada com a sua cocriação. Porque quando está desequilibrado, precisa de Deus mesmo. E aí, pronto. Confia em você, confia em Deus que vai dar tudo certo. Esse é a mensagem de hoje, né? E é esse o conhecimento sobre nossos chakras. No próximo vídeo eu vou falar do chakra umbilical e da culpa, que é uma coisa ruinzinha também. Então fica aqui conosco. Até a próxima. Muito grata, tá? Inscreva-se no canal. Até a próxima. Namastê.